Álvaro Beleza, médico, quem és tu? Bom dia. Muito bom dia, Jorge. Muito obrigado pela gentileza do convite e por estares aqui comigo. Prazer é meu. Sou, acima de tudo, médico, não é? Estava a comentar antes da entrevista. Quem é médico até morrer, é a minha vida, que eu gosto. É um privilégio ser médico, porque é um privilégio poder, na nossa profissão, ajudarmos as pessoas e combater a morte. No fundo, o nosso desafio diário é combater a morte, não é? É tentar prolongar a vida o melhor possível, qualidade de vida, e termos isso como profissão é extraordinário. Já agora, como é que lidas com a frustração de quando a morte ganha? Porque a morte ganha sempre, não é? Pois, sim, é inevitável. Pois esse é o problema, tornamos-nos, pois, por isso é que nós, os médicos, nos tornamos um bocado duros na maneira como encaramos a morte, mas também encaramos com outra tranquilidade. Não sei, encaro a morte com tranquilidade. Não tenho... com tranquilidade, faz parte. Nós tentamos ultrapassá-la, mas quando não ultrapassamos, pensamos no próximo doente, no próximo que temos que ultrapassar, e portanto não perdemos muito tempo a pensar nisso, no que correu mal. Mas quando nós estamos a pensar, por exemplo, num doente idoso com muitas doenças que já viveu uma vida cheia, é uma coisa. Certo. Quando é jovem é muito difícil. E o mais difícil é as crianças. Eu acho que os médicos, meus colegas que têm a vida mais difícil e as tarefas mais extraordinárias são os oncologistas pediátricos. Conviver com crianças com cancro é tremendo. Eu, às vezes que já visitei algumas vezes serviços de crianças, é muito difícil. É talvez o mais duro, não é? Porque também tenho um filho e pensamos, se isso nos acontecesse, é tremendo. Há vários anos que lideras um serviço, neste caso um serviço de hematologia e muito... Imunohemoterapia, peço desculpa, é isso, está feita a correção. É primo da hematologia. É ao lado. O trabalho, e nós falávamos já sobre isso, que é o teu trabalho hoje é um trabalho muito de liderança de outras pessoas, médicos, enfermeiros, tudo que roda à volta disto. Tens que lidar também com isso, não é? Com as ondas de choque, em particular dos médicos mais novos? Sim, e quando foi do Covid, então foi brutal. Porque quando veio o Covid, as pessoas tiveram medo, não é? Eu próprio, todos tínhamos, não é? E os mais novos apanharam um choque, não é? Que não estavam à espera. E os nossos internos, nomeadamente, foram todos voluntários trabalhar nas enfermarias Covid, nas urgências Covid, portanto, estiveram mesmo na linha da frente. E Santa Maria foi dos hospitais que teve mais doentes. E uma vez... Independentemente da sua especialidade, todos avançaram? Todos. E foi extraordinário. E na altura, quando avançaram, eu pedi-lhes para eles serem voluntários, eles ofereceram-se e eu disse, olha, isto faz-me lembrar um célebre episódio da Guerra dos 100 Anos, em que o rei Henrique de Inglaterra disse aos seus militares, estavam em inferioridade perante os franceses e estavam à espera, isto era na Normandia, do lado de cá, estavam à espera de tropas inglesas que não chegavam e entretanto os franceses aproximavam-se e eles tinham que combater e a maior probabilidade era morrerem e perderem e o Henrique V disse às suas tropas, hoje estamos aqui e quem não está cá vai ter pena de não ter estado no dia mais heroico da Inglaterra, vamos ganhar a guerra mais extraordinária e portanto nós somos privilegiados porque estamos a viver no futuro da Inglaterra e ganharam essa batalha e eu disse-lhes isso, é um momento muito difícil na vida do médico, vai ser com certeza dos momentos mais difíceis da vossa vida porque uma pandemia destas aparece de 100 anos, 50 e 50 e há uma incerteza, não é? No início ninguém sabe o que é que... Mas nós estamos preparados, os médicos, para estas guerras. É esta a nossa vida, é servir as pessoas quando elas precisam e vocês vão superar isto e depois vão sentir esse orgulho de terem participado neste momento. Como é que foi esse momento e essas conversas? Foram difíceis, mas eles compreenderam e isto porque um dia um deles entrou-me no gabinete, neste gabinete não estamos, com as lágrimas nos olhos, a dizer, Dr. Álvaro, é muito difícil, estamos a ver morrer pessoas todos os dias, não? E realmente foram momentos extraordinários e os profissionais de saúde, não só os médicos, não é? Os enfermeiros, os auxiliares, toda a gente,
que viveu isto, acho que nós portugueses devemos-lhe imenso a eles. E não sei se o país tem bem a noção do stress, depois do cansaço eles não conseguiam dormir. E eu que estava aqui no gabinete em cima, que não tive esse contacto direto, não é, com a frente de batalha, digamos assim, mas que também vivíamos o nosso stress. Eu próprio não vi o meu filho durante 2 meses, até o meu cão o pus no hotel de cães para não contaminar. Para os proteger. E também tive receio não voltar a ver o meu filho, não voltar a ver os meus amigos, de morrer, não é? Porque sou mais velho, nós os mais velhos, ainda por cima isto foi uma pandemia dos mais velhos. Não havia vacinas ainda nessa altura? Foram momentos difíceis. Mas também lhes disse uma coisa engraçada, que guerra é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial e como os ingleses que tinham as bombas alemãs em cima. E a rainha, e na altura os reis, o rei da Inglaterra e a rainha e o primeiro-ministro não saíram de Londres, deram o exemplo. E isso é extraordinário. Isto tem a ver, por acaso, agora com esta da rainha Isabel. E portanto isto não é verdadeiramente uma guerra. É difícil, mas a gente vai superar isto. E é uma pandemia grave, mas que atinge basicamente os mais velhos, ao passo que a pandemia espanhola assim atinge os jovens, da idade deles, e assim foi. E eu falava-vos nisso, quando veio a guerra da Ucrânia, eles disseram, doutor Owen, outra vez. E eu disse, eu não vos dizia, pior é estar em Kiev. Esse é que agora estão a sofrer, isso é pior. Apesar de tudo, é pior do que tudo o que a gente passou. Sim, até porque é incerto verdadeiramente. É incerto e mata, por acaso, pode ser uma bomba em qualquer prédio, é terrível. É muito um fenómeno aleatório também. E desaparece a nossa vida. Aquelas pessoas que faziam uma vida como nós, de repente deixaram de ter vida, perderam tudo. Houve milhões de pessoas que perderam tudo. Eu falei com um fotógrafo que esteve na Ucrânia e ele conta-me uma coisa. Em primeiro lugar, o habituar à guerra das pessoas, por exemplo, irem fazer um peixe assado à porta do prédio, mas já insensíveis completamente aos morteiros a cair, ou então quando vinha o alarme eles iam para dentro, voltavam outra vez para o peixe, e o prédio, em vez de ter apartamento, já todo o prédio era um apartamento, porque já toda a gente tinha uma vida comunitária para sobreviver. Pois, o homem é adaptativo, não é? Nós adaptamos a tudo, mas a guerra de facto é a maior tragédia humana. A guerra, e a guerra, a história demonstra-nos isso, não é? Que a guerra não desaparece, nem vai desaparecer. Infelizmente não vamos ter um mundo perfeito. Podemos melhorar e devemos melhorar, e o mundo tem melhorado, e eu sou daqueles que acredito que a democracia liberal se expandiu e vai continuar a expandir-se e que a liberdade no fim ganhará. Esta guerra é uma guerra que tenta pôr em causa os princípios liberais. É uma guerra entre um tirano e a democracia liberal, como já foi entre o Hitler e na Segunda Guerra Mundial, como já foram muitas. Portanto, é a repetição da história. É. E eu espero, e estou absolutamente convicto, até pelos dados que se sabe, que felizmente nós vamos ganhá-la, porque felizmente as democracias liberais ainda são as maiores potências económicas e militares. Eu não consigo ser uma grande potência militar se não for uma grande potência económica. Posso ser uma grande potência económica ou não militar, como é a Alemanha, por exemplo, e a Europa. Mas o contrário não é possível. E, portanto, a Rússia é uma grande potência militar, mas é um anão económico. Portanto, não vai ter... Não tem capacidade para municiar durante esse tempo. Não tem. E nós aguentaremos... Vamos ao supermercado e... Vamos ter que aguentar. A inflação sobe. Pois, mas vamos ter que aguentar. Vamos ter que aguentar porque nós estamos a lutar pela liberdade dos nossos filhos. Nós estamos a lutar para que os nossos filhos tenham a civilização que a gente tem. Nós vivemos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Austrália. Uma boa vida. Não, vivemos liberdade, primeiro que tudo. Aqueles que atravessam o Mediterrâneo, que morrem para vir para a Europa, ou que querem ir para os Estados Unidos, não é só para terem mais dinheiro e terem uma vida melhor, serem mais ricos, mas... Para serem livres. Também, não tenho qualquer dúvida. É também porque aqui se vive a liberdade individual. Isto é, cada um faz o que quer, pensa o que quer, e diz o que não incomoda o outro. Esse é um valor extraordinário. E que... Deixa-me provocar-te, isso ainda é absolutamente verdade, por exemplo, em Portugal.
Nós somos livres mesmo, e quando eu estou a pensar em liberdade, estou a pensar em criticar não é o primeiro-ministro que está lá longe, não. O poderoso, o chefe, o diretor-geral, na fábrica mais recôndita do país. Não temos, porque não há perfeição. Mas temos... É porque eu sinto isso exatamente, quer dizer, que há uns... Não temos uma democracia perfeita, temos muita coisa para melhorar, falta-nos ainda muita liberdade. E nunca vamos ter a perfeição. Agora, e é isso que eu faço toda a minha vida na política já agora, é tentar lutar pela melhoria do sistema político, das liberdades, essa coisa Não toda. é perfeito, mas estamos atentos. Não, e temos que ir melhorando. O que hoje não há liberdade total, não. E há muita falta de liberdade, isso estás a dizer é muito verdade. E Portugal é um país muito salazarento. E toda a gente se conhece, sim, não é? E há muito medo. Sim. E há muita obediência, no mau sentido. Respeitinho é muito lindo. Exatamente. E, portanto, é isso que também é preciso. Portugal é muito iliberal nos costumes. Nessa. E isso é preciso combater, não é? Agora, apesar de tudo, hoje temos muito mais liberdade do que tínhamos há 50 anos. E cá 100. E, portanto, o sentido tem sido positivo. Estamos melhores. E os jovens hoje, as novas gerações, são muito mais livres e têm uma atitude já muito diferente das velhas gerações. O 25 de Abril é uma coisa que não é um facto histórico, é uma coisa que eles vivem. E vivem a liberdade no mundo, já não vivem em Portugal. Eles têm acesso à informação global, já são cidadãos globais. Se não for aqui, eu estou a colar. Exigentes. E por isso é que eles saem. Porque hoje já saem, antes saíam os pobres que tinham que ir encontrar algo para a França e davam um salto. Dos anos 60. Agora saem os qualificados que querem vida melhor. E querem vida melhor do ponto de vista financeiro, e querem liberdade, e querem fazer E, portanto, ou Portugal lhes dá o que eles querem, ou vão embora. Hoje estamos a concorrer com o mundo. A saúde também. Ou nós garantimos que os nossos médicos e enfermeiros ficam cá, ou os ingleses ou os alemães pagam-lhes melhor e eles vão para a Alemanha. Ponto final. E estes países perceberam, lembro-me sempre dos movimentos dos enfermeiros, por exemplo, para a Inglaterra, há 10 anos que eles acordaram para a vida e vieram cá começar a buscar mão de obra qualificada. Exatamente, porque nós temos gente muito qualificada, temos ensino muito qualificado, em média. Estamos a tratar bem essa gente? Não estamos. Esse é o problema português, por isso é que eu quero duplicar o PIB em 20 anos. Isto é, Portugal tem que crescer mais e mais depressa para evitar esta sangria dos quadros. Claro que este sistema global é bom porque a concorrência obriga-nos a melhorar, não é? Mas tu consegues perceber porque é que estamos a maltratar, por exemplo, médicos ou enfermeiros, ou engenheiros, enfim, gente mais qualificada? Porque é que nós não os estamos a tratar bem? Porque pagamos-lhes mal? Sim, primeiro a economia é fraca. Portugal, em termos económicos, de caminho é ultrapassado pela Roménia, portanto estamos a ficar na cauda da Europa. Porquê? Não estamos a crescer ao ritmo dos outros, porque somos muito conservadores, é muito difícil a mudança, o mundo está em mudança e nós temos que perceber que a nossa vida, as empresas, o serviço, a medicina, tudo o jornalismo, tudo isto está a mudar e nós temos que ir mudando e temos que ser gradualistas, reformistas no sentido de mudanças, pequenos passos, mas temos que ir dando. Se nós mantemos tudo como está e somos rígidos, nós somos muito rígidos nas regras, o sistema de saúde, o SNS, a governação, a gestão é muito rígida, é muito a mesma de há 30 anos, portanto isto tem que se adaptar ao século XXI. Eu costumo dizer, a reforma do Estado, portanto, quando se fala, não é feita aqui num papel, aqui com os... Não. Que é um sonho sempre dos políticos. Não, mas não é. É a revolução digital. A revolução digital é que estão a obrigar à reforma. É uma grande promessa a revolução digital. Não, está em cima da mesa. Está em cima de... Nós estamos digitais, exatamente. A gravação é digital. Aqui no serviço, sim, nós contactamos hoje com os nossos doentes por mail, por WhatsApp. Muitos dos doentes já não vêm cá quando era preciso cá virem, fazem análise noutros sítios e mandam-nos e não tem cá vir tanto. Portanto, vamos ver, nós estamos a tornar isto friendly para o doente. E somos um bocadinho paternalistas também. Já fomos mais. Os doentes, estou pensando nos mais velhos. Sim. Estão a responder bem a esse... As pessoas são fantásticas. Já agora a saúde cá, Portugal e não só, era muito paternalista, não é? Hoje as pessoas têm mais informação. Doentinho, coitadinho, eu tenho que cuidar dele, tenho que lhe explicar tudo, ele não percebe nada. Ele tem o Dr. Google e portanto sabe muita coisa. Aparecem com resmas de coisas. Exatamente. E isso
é um desafio para os médicos e para os jovens, nomeadamente eu passo a vida a dizer isto aos alunos e aos internos, que é, hoje em dia vocês têm que estar muito mais preparados, o desafio é muito maior dos médicos, porque o doente está muito informado e de antes fazia o que a gente queria, ou o que os médicos diziam, e deixavam-se ir e conduzidos, iam para aquele cirurgião que os indicava. O Serviço Nacional de Saúde, Beveridge, no fundo é um serviço que pega nos doentes, nas pessoas, nos utentes, e encaminha-os e eles confiam no sistema. Hoje em dia, as pessoas, em tudo, querem escolher. E, portanto, nós temos que lhes dar um serviço universal e gratuito. Não é tendencialmente gratuito. A ideia civilizacional e boa é, quando a gente precisa de cuidados de saúde, temos acesso. Todos, independentemente de sermos ricos, pobres, o que formos, de onde formos, a serviços de qualidade de saúde. Só que hoje há uma coisa. Hoje eu quero escolher. Eles querem escolher. E, portanto, temos que lhes dar isto com a livre escolha. Complica bastante o sistema, mas não torna impossível. E depois a dificuldade de saber o que é que se escolhe, porque eu estou a pensar em particular pessoas, quem tem um seguro ou quem tem a ADSE, e se decidir de hoje para amanhã fazer uma semana de especialidades, hoje cardiologia, amanhã gastro, outra coisa qualquer, depois também torna isto um ato de consumo e não um ato de preservação da saúde. E é isso que está a acontecer, porque Portugal tem 2 sistemas num país. Tem um sistema Beveridge, do SNS público, e tem um sistema Bismarckeno de Seguros de Saúde e ADSE. E os 2 no mesmo país. E as pessoas pagam 2 vezes ou 3. Há pessoas que pagam. Nós pagamos os nossos impostos. Todos pagamos. E o arrumador de carros também paga. Quando paga IVA, está a pagar. Sim. Portanto, essa coisa que metade dos portugueses não pagam impostos não é verdade. Sim. Metade dos portugueses não pagam IRS, mas pagam impostos. Portanto, todos pagamos para ter a saúde. E, aqui no Santa Maria... Portanto, o sistema não é gratuito. O sistema custa dinheiro e depois é gratuito no momento da prestação. E nós já pagamos antes. Portanto, temos direito a ter a saúde. Como temos o direito a ter a educação, tudo. A segurança, a polícia, essa coisa. Portanto, a questão é, além disso, metade dos portugueses, praticamente, pagam a ADSE, os funcionários públicos, os que querem, ou seguros privados e out of pocket ainda pagam do bolso. E, portanto, nós andamos a pagar 2 vezes para a mesma coisa. E pior, muitos dos que têm seguros fazem isso. Vêm ao Santa Maria, depois vão à Luz ouvir outra opinião e vão à CUF ouvir a terceira. E estão a pagar 3, isto é... Isso é um sobreconsumo ou é uma coisa boa? Não, é um sobreconsumo e, portanto, há aqui desperdício de dinheiro para todos. Quer dizer, há excesso de gastos e é isto que é preciso organizar. O que é preciso organizar é não só melhorar a gestão do SNS, e isso com o diretor executivo, isso tudo é o caminho, é por aí, porque está tem que haver uma notícias, gestão. apesar deste podcast só ser publicado uma semana depois, o professor Fernando Araújo é o homem apontado para ser o novo diretor-geral executivo, não sei se é exatamente este. E é o homem certo para esse lugar. Tu conheces bem o Fernando Araújo? Muito bem, sou amigo, colega dele, ele é mais novo que eu, mas conheço desde que era interno e foi sempre um interno brilhante, um médico excepcional. Partilham a mesma especialidade? Somos da mesma especialidade. Ele é o diretor do Serviço de Imunoterapia de São João e eu de Santa Maria. Essa especialidade tem muita força política, é o que eu estou a ver. Não, o que essa especialidade tem é 2 coisas. Nós contactamos com a dádiva de sangue, com os dadores, que é o melhor das pessoas, que é a solidariedade, as pessoas que dão e que são pessoas saudáveis. Portanto, isso habitua-nos a sermos um pouco relações públicas e falarmos com pessoas e termos... Atraí-las para isso, não é? Sim, para essa dádiva. E depois é uma especialidade muito laboratorial e muito de gestão, porque são serviços com orçamentos muito grandes, com grande despesa e, portanto, torna-nos, nós, diretores de serviço, gestores. E, portanto, temos que também saber fazer contas e isso é curioso. E o Fernando é um ótimo gestor, como se vê, já foi da ARS, do Norte, do São João, é excelente, com provas dadas, e estou convencido que vai ser um ótimo diretor. Que carga de trabalhos tem ele? Mas agora uma coisa, e acho que isso também está ainda em cima da mesa, porque o diretor executivo tem que ser mesmo um diretor executivo, com poderes reais. Não é um órgão consultivo ou gabinete de estudos, para isso é sedes. Vamos falar de sedes também. Para tomar que decisões?
Não, e tem que tomar e tem que estar por cima, tem que tutelar a CSS, tem que mandar os serviços partilhados, claro, as ARS, todo o sistema de saúde. Se não temos uma redundância. Exatamente, os institutos públicos, enfermeiros, todas as organizações do SNS. Habitualmente em Portugal nós acrescentamos sempre mais qualquer coisa. Estou a pensar, por exemplo, na altura em que o ministro Luís Filipe Pereira, era o presidente Jorge Sampaio, lembro-me disso porque foi nesta relação, falou-se da criação dos ACES, via a possibilidade até de privatizar, a agenda era um bocadinho essa, se não era privatizar era entregar à gestão privada, e o presidente Jorge Sampaio na altura exigiu que se criasse a entidade reguladora da saúde. Sim. Ela existe, sim. Mas é mais um órgão. E já agora a entidade reguladora da saúde tem intervenção em determinado setor da saúde, mas depois não entra no outro. E depois tem a Inspeção Geral de Saúde. Que entra no outro lado. Só entra no público, mas não entra no privado. E eu há muitos anos falei nisso, que era bom fundir essas duas, arranjar aqui um sistema de haver uma entidade que regule todo o sistema de saúde, todo, público, privado, que trate da qualidade do sistema de saúde e que também possa ter poderes inspectivos, digamos assim, como tem a inspeção de saúde. E isso faz muito sentido. Aliás, eu acho, mas isto já é uma coisa mais geral, que essa é a evolução também do século XX, que é o Estado cada vez ser mais um Estado regulador e menos prestador. Isto é, há avanços civilizacionais que hoje já são transversais à esquerda e à direita e que toda a gente aceita e quer, que é saúde universal para todos, educação universal para todos, acesso, e nomeadamente agora às novas tecnologias, ao digital, as crianças que nascem todas têm que ter acesso de pequeninos ao mundo digital, que há uma grande desigualdade ainda hoje. Acesso à internet, acesso tudo, a devices, iPhone, aparelhos a fazer tudo. Os filhos dos ricos têm iPhones e computadores, os outros não têm, os mais pobres. E essa é uma vantagem comparativa. Lá está, mais eu acho uma que vez. isso vai definir o chamado elevador social. Começa até aos 3 anos. A Dinamarca percebeu que creches gratuitas e de qualidade para todos ia tratar da questão da igualdade e do ascensor social, que nós não temos em Portugal. Cria uma integração, uma igualdade logo no início e, portanto, permite uma base. Exatamente. E, portanto, as creches gratuitas é um grande salto. É importantíssimo o investimento na gratuidade das creches e o acesso, como tenho dito, nesses cuidados até aos 3 anos, do interior, seja uma criança do interior, seja do Restelo, seja do pobre, seja do rico. Tem que ter acesso. Se não tem em casa se não tem iPhone, computador, acesso à internet, ele tem que ter. Na escola tem que lhe dar para ele levar para casa. Isso é fundamental. Porque essa hoje é uma ferramenta de estudo. Como eram os livros antigamente, os professores, é a net. E, portanto, mas como estava a dizer, esse avanço do Estado ser o Estado social que não deixa ninguém para trás, que dá uma almofada para quem fica para trás, isso é central. Mas o Estado não pode prestar serviço em tudo, não tem que ser o Estado. Não tem essa capacidade, não é? Nem essa flexibilidade, porque a inovação vai aparecer sempre no sítio qualquer. Agora, o Estado tem que ser um regulador. Pode concessionar com privados, pode haver empresas privadas a fazer serviço público. Na imprensa, as televisões privadas fazem serviço público de televisão. E há um regulador também, de facto. E há um regulador. Tem é que ser um Estado regulador. E nós temos um regulador fraco, muito gordo. Temos muitas entidades reguladoras e que não têm poder suficiente, independência suficiente muitas vezes. E eu também tenho, e na SEDES abordamos isso, que é a regulação quanto mais distante, mais eficaz. É muito difícil um país pequeno ter uma grande regulação. Por exemplo, a banca. É muito mais fácil o Banco Central de Frankfurt regular a banca de longe, porque não almoçam na Versalhes nem fazem praia na Comporta, no verão todos. E, portanto, quando precisa de ir lá dar um tal, exatamente. Vai. E, portanto, a distância ajuda à regulação. E, portanto, a União Europeia tem essa vantagem, quanto a mim. Haver mais poderes regulatórios a nível europeu, isso é positivo. Mas também os Estados-nação também têm que ter, não é? Portanto, mas o Estado ter mais esse papel de regulador, portanto, na saúde, eu acho que é da maior relevância isso. É haver um sistema no SNS público de gestão integrada e de haver quem comanda e quem dirige, como há em grandes empresas privadas, todas as empresas. No fundo, é governar isto como são governadas as grandes empresas privadas. E, por outro lado,
a regulação na área da saúde, que estamos a falar, ser ela, dar-lhe empowerment, portanto fundir várias instituições que regulam numa só mais forte, que tenha mais poder e real. E essa é que é a dificuldade. No caso desta nova direção executiva, qual é o menu dos trabalhos? O que é que tu esperas que aconteça? Eu acho que isto é um processo gradual e vai demorar tempo. Não se vai conseguir. A instalação per si vai demorar tempo, sim, não é? E legislar, porque isto tem que ser passo a passo, senão. Porque se a gente quer fazer uma revolução, não faz nada. E as pessoas também têm que estar tranquilas, não é? Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha numa RS, como eu tinha dito há tempos, que com uma direção executiva as RS tornam-se um pouco redundantes. Eu não estou a dizer que desapareçam. O que é óbvio é que tem que se achatar o topo da gestão à base. Ao hospital, ao centro de saúde, ao ESF, aos cuidados continuados. Tem que se reconfigurar. E hoje com os meios digitais isso se faz. Quer dizer, é possível do centro chegar à base rapidamente. E com velocidade, com eficácia, com proximidade, nós temos que ter flexibilidade para perceber que o Hospital de Bragança não tem os mesmos problemas que o Santa Maria. Tem outras necessidades. Tem que se gerir de maneira diferente, tem que haver autonomia. Mas tem que haver autonomia com responsabilização. Porque se nós formos dar autonomia a todos, é tudo, não há orçamento de Estado que chegue. Portanto, e nós temos um problema de dívida soberana muito grande, e, portanto temos que ter boas contas, e, portanto, é que ter isso condiciona o resto. Tens uma lista, o teu top 3 das coisas que é preciso mesmo fazer no sistema de saúde? Não, eu acho que a primeira coisa é mesmo essa organização e ter uma direção executiva, acho que é mesmo importante, e pô-la a gerir todo o sistema. Essa é a primeira. A decidir o quê? O que é que poderia decidir? Não, tem que sentar à mesa toda a gente e tem que haver um sistema de gestão de contratualização com responsabilização. O que é que cada um faz? Sim, que dinheiro é que recebe para isso e quais são os resultados tem práticos? Tem que haver a responsabilização dos orçamentos de cada hospital, a SES, e depois dar-lhes autonomia para eles poderem fazer consoante pretendem, porque não pode para contratar ou para comprar uma máquina XPTO tem que vir aqui às finanças a Lisboa. Então isto é 32 propostas, não sei Agora, o que tem que ser é, ok, o amigo tem 100 milhões de euros de orçamento para o próximo ano, é esses os 100 milhões, não venha dizer que depois há a guerra, há a Ucrânia, não, é assim. E portanto, isso tem que se cumprir, isso é possível. É também uma questão pedagógica, de mentalidades, é portanto todo um processo. Nós temos administradores hospitalares excelentes, nós temos uma escola de saúde pública excelente, nós temos quadros excelentes, nós temos gente muito boa. O problema aqui, em Portugal, como sempre, é organização, planificação, organização, responsabilização, com autonomia e depois liderança. Portanto, tem que haver liderança. E liderança fora do Ministro, quer dizer, o Ministro da Saúde em Portugal é de facto o gestor de recursos humanos, não pode ser, parece o diretor de recursos humanos do sistema de saúde. O Ministro da Saúde tem que ser o Ministro do sistema de saúde, mas só por aí, por toda a saúde de todos nós. Não só do SNS. Não, e tem que se preocupar com a prevenção na saúde em primeiro lugar. Portanto, primeiro, gestão e esta parte prática do SNS. Segundo, prevenção na saúde. Isto é, pôr os portugueses a ficarem menos doentes. Para baixar a carga de doença. Não, baixa a carga de doença, melhora a nossa qualidade de vida, a nossa vida e baixa a despesa e para o Ministro das dinheiro. Finanças. E, portanto, é win-win. Isto é fundamental. Apostas na prevenção que se faz de várias maneiras, políticas fiscais, transversais, há muita matéria. Essa é absolutamente essencial. Portanto, melhor gestão e prevenção. Bem, e a terceira é inerente a tudo isto, e eu acho que este ministro, que eu também sou amigo e conheço há décadas, o Manuel Pizarro, tem condições para fazer, que era preciso paz. Paz. É preciso tranquilidade, é preciso sentar todos os atores, os médicos, os enfermeiros, as ordens, os sindicatos. Pacificar. E é preciso ter essa capacidade de saber ouvir, de saber sentá-los. O governo tem que ter essa humildade, também de saber recuar quando é necessário, emendar o erro quando é possível, mantendo, claro, um programa de governo, tem uma ideia sobre o assunto e é um apelo ao diálogo, no fundo. Mas tem que haver isso, e eu acho que isso está atingido, aliás, pelas reações que são expectáveis, e portanto eu acho que há condições para se começar a reorganizar o SNS e a trabalhar todo o sistema de saúde em rede para bem de nós todos. É difícil, atenção, é difícil, não vai ser de um dia para o outro e não se vai resolver estes problemas todos de um dia para o outro. Não, e quem disser isso está a mentir. Olha, podemos ir às coisas concretas, por exemplo, coisas que estão nos programas de governo de todos os governos desde tempos imemoriais, que é um médico de família para cada português. Certo.
E não se resolve. Sim. Pois, lá está. Nós temos que ser mais flexíveis, talvez, nessa matéria. Ora porque a população se moveu para as áreas urbanas, ora porque muitos médicos se reformaram, ora porque a formação não ficou ligada com essa falta. E haver vários modelos, quer dizer, nós podemos também ter, além dos ACES e dos USFs, ter um sistema de contratualização com médicos que queiram fazer privados em zonas não cobertas, por exemplo. Exatamente. E que estejam disponíveis, porque não? E, portanto, eu acho que tem que haver aqui flexibilidade e tem que haver outra coisa que também temos que perceber. Mais do que de médicos de família, os portugueses precisam de enfermeiros de família. Que podem fazer algumas temos funções, muito não é? mais enfermagem. Nós temos um rácio de enfermagem médica, ao contrário. Devíamos ter 3 enfermeiros por cada médico. E às vezes temos o contrário. E há funções que os enfermeiros poderiam fazer? Hoje a enfermagem faz coisas que os médicos, só os médicos faziam. Eu aqui tenho uma consulta de coagulação que quando pegamos nisso há 10 anos, eram só os médicos que faziam. E hoje nós temos uma consulta em que 70% é feito por enfermeiros e só 30% é que são os médicos. Portanto, isto há em várias áreas. E os médicos largam essa... Estão preparados já para isso? O médico funciona em equipa, o médico cada vez mais tem que liderar equipas multiprofissionais. E portanto, é esse o papel dos médicos e também está a evoluir. Tem outras coisas que antes também não faziam, que agora tem que fazer, mas, nomeadamente, ser um bocadinho engenheiros informáticos às vezes. Portanto, enfermeiros de família, eu acho que é... E cuidados ao domicílio, os cuidados continuados, o envelhecimento da população, isso é extremamente importante, é um investimento fundamental. E não é só criar lares e instituições, não, é ir a casa. É levar a saúde à casa das pessoas, porque o paradigma mudou. Já não é só os agudos e os hospitais, os grandes, a saúde é... Assim como vai o Uber levar-nos o jantar, temos que levar a saúde à casa das pessoas. Lá está, organizativo. E isso, portanto, precisamos de mais enfermeiros de família. E mais do que precisamos de todos os portugueses com médico de família, precisamos de todos os portugueses que tenham no seu telemóvel acesso ao enfermeiro de família, ao médico, um ponto de contacto, ao USF, aos cuidados primários, que eles funcionem também, além da central do SNS por telefone, haver atendimento das USFs, saber que também por via digital. Que é a enfermeira Joana que está do outro lado daquele WhatsApp. Exatamente. Porque a saúde tem muito a ver com a confiança. E o digital nunca vai poder substituir o colo que a gente tem que dar às pessoas. E na dúvida as pessoas correm para a urgência central de um hospital grande. Exatamente. E tem que passar a recorrer mais à sua ECF, aos seus médicos de família. Pode o médico não estar lá, mas está alguém que atende o telefone e que é da sua confiança unidade de saúde. E que consegue arranjar uma solução para o problema. Exatamente. E já agora, para alguém que defende como tu, que as pessoas devem ter um acesso igualitário, como é que tu vês os portugueses de primeira que têm o SF, que têm essa capacidade de resposta, os de segunda que têm um centro de saúde que funciona nos moldes antigos, e os de terceira que não têm nada? Certo. Pois isso é uma das coisas que há muitos anos que eu digo que tem que se resolver, não é? Não pode haver 3 tipos. Sim. Portanto, vamos lá ver. Tem que haver. Se o modelo que funciona melhor é os USFs, já devia ser tudo USFs. E é evidente que isso é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Agora, as UFCFs, elas próprias, o próprio modelo também tem que evoluir, quer dizer, a revolução digital foi acelerada de tal maneira. E muitas dessas UFCFs, aliás, têm isso, não é? E são extraordinárias, há casos aí extraordinários. E, portanto, tem que se deixar voar quem quer voar, tem que se dar essa autonomia para algumas poderem fazer coisas diferentes das outras. Eu acho que há 2 palavras hoje essenciais: velocidade e flexibilidade. Tens que ser flexível e tens que ser rápido a fazer as coisas. E depois há uma terceira, que está escrita ali, que é disponibilidade. A nossa vida na saúde é para dizer que sim. Ver, ouvir e falar, diz ali naquele quadro. Isso é para os meus alunos, quando eu estive aqui na dizer. Exatamente. A gente tem que ver, olhar para as pessoas, tem que ouvir as pessoas, tem que falar com as pessoas. E isto é fundamental, porque o médico, a medicina, os enfermeiros, os profissionais de saúde ocupam muito do papel que tinha a Igreja, que tinham os padres, que tinham há 50, há 100 anos. Portanto, o médico, o enfermeiro não é só isso, tem também de tratar das dores que não são as dores físicas ou de saúde. Tem. E tem. As dores sociais, e os bons médicos sabem fazê-lo.
E os bons profissionais devem fazer, os enfermeiros, o farmacêutico do bairro faz Porque a isso. saúde depende muito do contexto também, não é? Muito. E as pessoas passaram com o Covid, que foi brutal do ponto de vista psicológico. Atingiu-nos a todos, claro que a nós também, mas atingiu a população em geral. E agora apanhamos com a guerra, e com a inflação, e com esta crise brutal da inflação. Aquela sensação de lá vamos nós outra vez. Lá vamos nós outra vez. E isto cria problemas às pessoas, portanto as pessoas têm que ter... nós temos de ser cuidadores. E os profissionais de saúde são formados para cuidar de pessoas. A nossa vida é cuidar de pessoas. E temos que fazer. E fazemos-lo com gosto. E pronto. Há bocadinho falámos na SED, neste objetivo que é duplicar o PIB em quantos anos? Em 20. Em 20 anos. E isto está ligado com uma outra coisa. Conhecemos agora as medidas de emergência e a polémica que estalou, que é como é que é o plano de reformas para os próximos anos. Nós já falamos de saúde. Precisamos mesmo de reorganizar o contrato social que temos todos? Sim, temos que pelo menos melhorar a organização e a gestão dele, não é? A questão do contrato social é de todas as reformas, no fundo, das pensões. Sim, mas a base é a mesma. Quer dizer, nós temos que garantir que temos saúde para quem precisa dela a todos, que temos que garantir educação para todos, independentemente dos seus meios, temos que garantir segurança e justiça, já agora, justiça para todos. A justiça é desigual, porque quem não tem meios financeiros não tem os melhores advogados como quem tem. Por exemplo, na justiça não houve a civilizacional da saúde, por exemplo. E depois, temos que garantir as pensões para aqueles que hoje trabalham para o futuro e para que os nossos filhos também tenham pensões. E, portanto, a questão das pensões é a reforma mais complicada, porque temos uma inversão da pirâmide demográfica, estamos a envelhecer, temos cada vez menos gente no ativo e, portanto, os que estão no ativo têm que produzir muito mais. Podem ser menos, não tem problema. Se o PIB for 4 vezes... Só que nós não estamos a fazer essa curva no PIB, não é? Ora, a questão é essa. Portugal duplicou o PIB na década de 90. Portanto, nós já duplicamos o PIB em 10 anos. Não foi em 20, em 10. Só que estávamos numa situação que partíamos muito de trás e muito baixo. E, portanto, os países de leste também, muitos deles duplicaram o PIB em 10 anos porque partiam atrás, muito atrás. Mas agora é mais difícil agora é mais duplicar, difícil, já partimos mais à frente. E por isso é que pomos uma meta realista, estudada por grandes economistas, professores de economia. Nós na SEDES temos melhores como é que se faz isso? Porque eu olho, por exemplo, países de leste é um bom exemplo, embora... Quando se vai aos países de leste, eu peço desculpa, mas eu não sinto esse desenvolvimento social. Na economia provavelmente sim, mas provavelmente noutras coisas eu não sinto isso. Sim. Se eu for à Irlanda, a conversa é diferente, porque ir à Irlanda há 20 anos ou ir agora é outra coisa completamente. O que é que eles fizeram? Pois é isso que eu quero que Portugal faça, que eles fizeram algumas das coisas que eles fizeram. Eles falam inglês, não é? Portanto, eu vou começar pelo que eles não fizeram. Portugal tem uma vantagem geográfica brutal em relação à Irlanda, não é ilha. Mesmo estando aqui no ilha. Cantinho. Ora, mas vamos de autoestrada para a Europa. É uma vantagem enorme. Podemos ter um gasoduto a fornecer gás à Europa, que é extraordinário. Portanto, Portugal tem uma vantagem enorme. Tem a mesma vantagem que é o nosso vizinho ao oeste é a maior potência económica mundial, os Estados Unidos. É uma enorme vantagem para eles e para nós. Não temos, os americanos não são quase todos netos de portugueses como são netos de irlandeses, verdade. E não falam português, falam inglês, verdade. Mas os nossos jovens falam todos inglês, as nossas universidades já estão aulas em inglês e, portanto, o que é que nós temos de outra vantagem? Temos um clima que eles não têm, temos surf que eles não têm, praias, Ericeira que eles não têm, Lisboa, Algarve, Madeira, nós temos um país extraordinário. Mas uma escala muito pequenina, não é? Sim, mas temos, é muito mais agradável viver em Portugal que na Irlanda, não há qualquer dúvida. E, portanto, até os irlandeses preferem vir para cá viver. E, portanto, Portugal é atrativo. O que é que nos falta? Olha, falta-nos uma competitividade. Nós estamos a concorrer no mundo, nós estamos à escala global. Portugal está no centro do Atlântico, está entre a Europa e os Estados Unidos. As grandes cidades hoje, os países funcionam à volta de grandes cidades. As grandes cidades são sempre do litoral. Você não encontra as grandes cidades americanas, ou estão na costa oeste, ou na leste, ou estão no interior. Portanto, Lisboa é uma cidade do litoral, Porto é uma cidade do litoral. Madrid não é uma cidade do litoral, Paris não é uma cidade do litoral, Berlim, Frankfurt, Londres é quase litoral. Você tem o crescimento das grandes cidades vai ser das cidades do litoral. Portanto, Lisboa
e Porto, nós temos 2 cidades com uma capacidade de atração brutal e com uma potencialidade de crescimento. Quando estou a falar de cidades, estou a falar de áreas metropolitanas. No turismo nós vemos isso já. E portanto, nós temos, o que é que nós falhamos nestes anos? Nós somos competitivos em muitas áreas, só não somos na área fiscal, é um desastre. Nós somos dos países com maior carga fiscal. Temos que ser atrativos na área fiscal. Só que baixar impostos implica, lá está, o que é que se faz depois à despesa e à dívida que sobe. Não. Se nós baixarmos impostos, a economia cresce e vamos aumentar a receita dos impostos. O tal choque fiscal? Sim, não é choque, eu não quero choques de coisa nenhuma, nem revolução, eu sou muito reformista e gradualista. Não, é pequenas mudanças, mas no sentido da diminuição. Temos que começar a baixar. E por isso nós defendemos pelo menos mais baixo que os espanhóis. Já não vamos poder ir para os impostos à irlandesa. Para criar um diferencial. Exatamente. Para sermos mais competitivos que a Espanha na carga fiscal. Se nós baixarmos os impostos, isto está a demonstrar que todos os países que os baixaram tiveram um crescimento económico maior. Nós, com o crescimento económico, pagamos o Estado que temos, até vamos ter mais receita. Essa coisa de que baixa imposto e tem menos receita, não é verdade. E, portanto, a verdade é o contrário, exatamente. Temos é que baixar de uma forma gradual, mas temos que ir nesse sentido. E o Dr. Medina acreditará nesta receita? O Dr. Medina, porque é agora Ministro das Finanças, há outros? Acho que o Dr. Medina acredita, até porque é um moderado, que este caminho tem de ser feito. É evidente que eu quero que o ministro mais poderoso em Portugal seja da Economia e não das Finanças, como é desde o Dr. Salazar. Nada contra o Dr. Medina, que estive e que é um moderado como eu. A questão é... O homem que tem o cofre do reino tem sempre mais poder do que aquele que supostamente fomenta a riqueza. Quando o reino é pobre... Que é o nosso caso. É o nosso caso. Quando o reino é rico, não. Isto é, quando esse problema já não é tanto. E, portanto, eu quero é que Portugal seja um país rico, como é a Holanda, como é a República Checa está-se a tornar, como é a Dinamarca. Não temos nenhuma doença genética que nos impeça de ser. Mas por isso a minha pergunta, porque é que não está a acontecer? Nós não houve ambição. Vontade. Não, porque só se fala em distribuição do Estado, em independência do Estado, em subsídio, isto e aquilo, e não se fala o que é que tem que se fazer para termos crescimento económico. Os portugueses têm que perceber de uma vez que o objetivo principal que o país tem que ter é crescimento económico. Ponto. É enriquecer. E para ter crescimento económico você tem que ter empresas privadas. A economia privada é central. A economia vive das empresas privadas, do investimento privado. Portugal tem quase tantos unicórnios como a Espanha. Tem startups brutais, tem nómadas, você está a conseguir até atrair muita gente. O caminho até está a ser feito. Nós, apesar de termos uma carga fiscal elevadíssima, conseguimos atrair. E agora eu pergunto, e se tivéssemos uma carga fiscal mais baixa, atraíamos mais. E poderíamos multiplicar, porque lá está, os unicórnios trazem grandes ideias, este novo tipo de economia, mas agora é preciso depois a seguir acarinhar. O Partido Socialista, com esta liderança, passou a ter uma questão fundamental no seu código genético, na sua conduta, que é boas contas. Isso é muito importante e o Governo conseguiu isso e muito bem e tem que continuar a manter isso. Para partir uma tradição que existia que o país ia à bancarrota e que gastava o que não tinha. E, portanto, as boas contas são essenciais, mas eu acho que agora tem que passar a ter também no seu chip crescimento económico e ser mais liberal na economia, isto é, atrair empresas, querer que as empresas tenham lucro, incentivar ao investimento estrangeiro e nacional cá e incentivar o risco, incentivar a ambição. Isso não está no discurso político, pois não, nos últimos anos. Pois não está, mas tem que estar. Se a gente quiser mudar de vida, penso que não temos outra solução. É que é uma inevitabilidade, quer dizer, não é quem somos nós para estar aqui com o ovo de Colombo. Isto é óbvio, é elementar. E o país tem que ir por aqui e todos somos. Isto não é tarefa do Governo. Aliás, nós temos um excesso de Governo na vida pública portuguesa, desde o Dom Afonso Henriques. Portanto, vês um governo mais... Não, temos um país dependente do governo. Mais regulador. Sim, no sentido... É tudo dependente. Anda tudo a pedir ao governo, é diário, não é? Portanto, ser governante é difícil, porque é tudo dependente, governo ou dependente. Aconteceu qualquer coisa, vamos pedir ajuda. Não, mas por isso também temos de fazer uma reforma política. Nós temos um desequilíbrio no sistema político, com excesso de poder no governo, déficit na Assembleia, no Parlamento,
E por isso os deputados respondem mais perante os chefes dos partidos do para os Do que os eleitores, cidadãos. e portanto o Parlamento vale menos. Queremos que o Parlamento valha mais, porque aí é valer mais o país, os cidadãos, a cidadania, todos nós. E também achamos que o poder exagerado do governo tira poder à sociedade civil, às empresas, às pessoas. Isto é preciso libertar o país, é preciso abrir poros, isto precisa de uma agitação. O que significa abrir mão do poder. Sim, sim. O que é difícil, não é? Mas tem que ser, porque o poder hoje também está muito mais pulverizado e bem, a democracia liberal é isso mesmo, é o poder não estar concentrado, é estar disperso. Eu tinha nós estamos a fechar, eu tinha a primeira pergunta, que não a fiz, mas acho que é uma boa pergunta para fecharmos. Portugal tem emenda ou vamos andar sempre remendados? Não, tem emenda. E eu penso sempre no que a minha avó dizia, que nós não passávamos da cepa torta. Vamos passar. Depende de nós. Eu confio nos portugueses. Tenho um filho com 17 anos e conheço essa geração. E os meus alunos são extraordinários. Eu acho que vamos passar. Acho que os nossos jovens são globais, são ambiciosos e vão nos ajudar a mudar de vida. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Jorge.